Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Cláudio para mais um videozinho aqui no canal. Hoje nós vamos estar falando sobre exercício físico e saúde. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Galerinha, você é aquela pessoa que tem ganhado peso nos últimos tempos, tem sentido aí as roupas ficarem apertadas e tá até mesmo precisando abrir um botãozinho da calça ali para ficar mais folgado e conseguir dar uma respirada melhor? Esse vídeo é para você. E para você também que foi no médico nos últimos tempos, seus exames deram aí um pouquinho alterados e tá arrancando o cabelo da cabeça, fica aqui também que nós vamos estar falando sobre isso, que é diabetes mellitus tipo 2. Infelizmente, a diabetes mellitus tipo 2 é uma doença muito prevalente aqui no nosso Brasil. Estima-se aí que mais de 20 milhões de pessoas possuem essa doença atualmente, ou seja, quase 10% da população, e os números aí só tendem a aumentar devido ao estilo de vida que nós estamos levando. A gente sabe que ela é uma doença silenciosa, que quando começa a manifestar aí os primeiros problemas, ela já está com o quadro um pouquinho avançado e é necessário que você faça uma prevenção justamente para evitar o que nós vamos estar falando mais aqui para frente. Então, fica comigo aqui no canal. Eu sou Cláudio Correia, professor de Educação Física e estudante de Medicina, e nós vamos bater um papo sobre esse assunto hoje. Então, galera, um dos grandes problemas de eu estar com esse sobrepeso é porque eu começo a ter uma resistência à insulina. A insulina, né, ela é um hormônio que ela promove a captação da glicose pelas células corporais, né? Lembrando que todas as nossas células corporais precisam de energia e uma das principais fontes de energia é através dessa glicose. Só que a glicose ela não deve permanecer durante muito tempo alta na corrente sanguínea. Por quê? A glicose ela tem um mecanismo de se ligar em algumas proteínas. Alguma dessas proteínas que a gente pode estar dizendo aqui seria, por exemplo, o colágeno. O colágeno está presente no corpo de uma maneira geral, só que ele está presente também nos vasos. E um dos problemas dessa glicose se ligar a esse colágeno é que ela vai enfraquecendo, né, para falar um termo mais simples, esse colágeno. E ao enfraquecer esse colágeno presente aí nos nossos vasos sanguíneos, a gente pode começar a ter alguns problemas. Seria, no caso, a retinopatia diabética, né, que é um dos mais comuns aí, que pode, inclusive, levar à cegueira. Nós podemos ter distúrbios aí de impotência sexual em pacientes do sexo masculino. Nós podemos ter também problemas aí de má cicatrização em determinados tecidos. Vai ter perda de sensibilidade, porque sensibilidade ela vai principalmente através de nervos. E lembra que esses vasos sanguíneos é o que faz a nutrição também desses nervos. Então, se eu tenho um vaso sanguíneo defeituoso, automaticamente eu vou acabar por criar um problema ali com os meus nervos também, né? Um problema de nutrição para esses nervos. Pessoa que está com pré-diabetes, aquela pessoa que está com a glicemia em jejum acima de 100 e menor que 126 miligramas aí por decilitro, né? Lembrando que esses testezinhos que a gente faz de glicose, eles são muito úteis, né? Por exemplo, aquele que as pessoas fazem com o aparelhinho na própria casa deles, só que ele não seria, né, o padrão ouro para a gente poder estar diagnosticando a diabetes. A gente precisa estar realizando alguns outros testes, isso vai depender aí do que o seu médico vai estar te recomendando, sendo aí os exames mais comuns a serem pedidos, né, seria a hemoglobina glicada. Ele pode estar pedindo também um teste de tolerância à glicose oral, que são testes que são mais fiáveis, né? Tem também a mensuração dos níveis plasmáticos aí, de glicose, que são feitos através dos testes de sangue. Mas, enfim, passou essa fasezinha assim, o que eu vou estar falando para você? Como que você pode estar se beneficiando de exercício físico? É muito importante que você que esteja aí, né, com quadro de pré-diabetes, né, e tenha ganhado peso nos últimos anos, que está com o seu perímetro de cintura
maior que 88 centímetros, né, no caso das mulheres, ou perímetro de cintura acima de 102 para os homens, associados ali também ao IMC alto, né? A gente sabe que um IMC acima de 25 já é considerado sobrepeso, acima de 30 a gente vai estar falando do IMC de grau 1, acima de 35 nós vamos estar falando de obesidade do tipo 2 e acima de 40 é o grau mais grave aí de obesidade, né? E aí, galerinha, agora sem mais enrolação, de que maneira é que esse exercício físico pode estar me auxiliando no tratamento e na prevenção do diabetes mellitus tipo 2? O que acontece é que as nossas células corporais, elas têm receptores e transportadores de glicose para dentro das células sanguíneas. A gente conhece esses transportadores como GLUT. E cada célula corporal tem receptores diferentes, né? Só que no nosso músculo cardíaco, eu tenho um receptor que eu chamo de GLUT4. Esse GLUT4, ele transporta, ele capta essa glicose que está aí na corrente sanguínea para dentro da célula, diminuindo a quantidade dessa glicose que está disponível na corrente sanguínea. Só que, à medida que eu começo a ter glicose em excesso na minha corrente sanguínea, eu faço com que essas células vão criando uma resistência à insulina. E essa glicose que antes entrava na célula com bastante eficiência, ela começa a ter esse transporte alterado. E a pessoa começa a acumular glicose na corrente sanguínea, esse transporte ficando ineficiente. Só que aí, os meus músculos, né, que são os principais autores ali dos movimentos que a gente faz, eles têm um receptor que a gente chama de GLUT4. E eles também se escondem à medida que a pessoa começa a ficar com essa glicose sanguínea muito alta. Porém, quando a pessoa começa a se exercitar, os nossos músculos eles começam novamente a expor esses receptores ali para a superfície dessas células musculares. E ao expor esses receptores e aí, com esse aumento aí dos transportadores, mais glicose é pegada na corrente sanguínea e é transportada lá para dentro da minha célula. O que faz com que os meus níveis plasmáticos de glicose diminuam, né? E reduzindo aí também os possíveis efeitos colaterais que isso pode ter, e a gente já falou aqui no vídeo. E aí, qual tipo de exercício? Qualquer exercício. Porém, quanto maior for o seu gasto calórico ali, mais receptores eu vou expor. Então, o exercício aeróbio vai te ajudar mais, tá? Exercício aeróbio aqui, a gente pode falar uma corrida, uma natação, bike e diversos outros exercícios aí que você pode estar conversando com um personal trainer, com um professor de educação física para poder estar te orientando. Que vai ser ele quem vai poder te dizer o que é melhor para você. Nem todas as pessoas conseguem estar fazendo exercício aeróbio, muitas vezes por conta de sobrecarga articular, né? Tá acima do peso ali, se for correr, pode correr o risco de ter alguma lesão a nível de joelho, a nível de quadril. Então, procure mesmo um profissional para ele te dizer qual exercício é melhor para você. E, muito importante também, que você procure um médico, principalmente um cardiologista, para ele dizer como é que está essa sua saúde cardiovascular antes de você começar. Mas algumas pessoas podem estar se perguntando aí, ou pensando, né? Pô, Cláudio, eu tô com o orçamento um pouquinho apertado nesse momento, não tô conseguindo pagar uma consulta ao cardiologista, não consigo aí tá pagando um personal trainer para me acompanhar. O que que eu faço? Galerinha, procure uma unidade básica de saúde aí, que é o postinho mais perto da sua casa. Lá tem uma equipe completa para poder estar te auxiliando. Converse com o médico de saúde da família, peça para ele dar uma checada na sua saúde cardiovascular. Lá, com certeza, pode ter um profissional um nutricionista, né, para poder estar te auxiliando aí a montar uma alimentação mais balanceada, e um profissional de educação física para te ajudar a estabelecer uma rotina de treinos, né, uma rotina de exercícios de acordo com o seu biotipo. Tem muitos exercícios aí que são de graça. O que a gente não pode é usar desculpa de falta de tempo para não fazer, porque é uma frase até um pouquinho
sensacionalista, mas que é boa para refletir, que diz que quem não arruma tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, pense nisso. Quanto antes você iniciar, mais você vai beneficiar e mais vai evitar de você ter agravos. No mais, eu me despeço aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.